Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kíssila e hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 242º dia, seguindo com o livro de Jó, capítulo 34, versículo 1, ao capítulo 36, versículo 33, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 ao 12, Salmos capítulo 44, versículos 1 ao 8 e Provérbios capítulo 22, versículos 10 ao 12. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo nos dê a direção nessa leitura para que nós tenhamos o entendimento da Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Jó, capítulo 34, versículo 1 ao capítulo 36, versículo 3. Eliú disse mais: Vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que eu vou dizer, porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó, que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com homens perversos. Pois disse: De nada adianta ao homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois Deus retribuiu ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Portanto, se você tem entendimento, escute isso. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei: você não vale nada? Ou diria aos príncipes: seus perversos? Quanto menos dirá isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem no meio da noite, as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda o bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem o inquirir e põe outros em seu lugar. Porque ele conhece as obras dele, de noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouvisse o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se alguém se dirige a Deus dizendo: sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que não consigo ver, se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la.
Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá: Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião entre nós em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Eliú disse ainda: Você acha que é justo dizer a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz: de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você e aos seus amigos também. Olha para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a ele? Se você é justo, o que está dando a ele, ou o que ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Por isso espere em Deus. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Eliú seguiu falando e disse: mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono com reis para sempre, e eles são exaltados. Sim, estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição. Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira e, quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Assim também a você, Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele?
Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem pode lhe dizer: cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus, que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas, as pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Ele atrai para si as gotas de água, que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois, por essas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 ao 12. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Salmo 44, versículos 1 ao 8. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos, nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais, afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais, pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és, ó meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Provérbios capítulo 22, versículos 10 ao 12. Mande embora o zombador e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar terá a amizade do rei.
Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis.